meu nome é Alana, eu faço parte da primeira turma do curso Papeline Nutrição de Precisão de doutora Tatiane Fuji e foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Apesar de ser ainda concluinte do curso de nutrição, eu consigo acompanhar tranquilamente o curso porque a doutora Tatiane ela nos deixa muito tranquila em relação ao conhecimento, ela sana nossas dúvidas, tem o fórum, tem as discussões, tem o Telegram e ainda é o privilégio de fazer parte da mentoria que faz toda a diferença. Meu nome é Lígia, eu sou de São Paulo, atuo como nutricionista há 8 anos. Tenho especialização em nutrição clínica e nutrição oncológica. Nas mentorias, a Tati nos ensinou como a gente fazia um mapa mental, então a gente conseguia compilar numa única folha todo o perfil genético do paciente, as queixas dele, o perfil bioquímico, então foi muito interessante o objetivo do porquê que o paciente fez aquele teste genético, então isso foi muito interessante, eu consegui aprender isso, agora eu vou levar para todos os meus, as minhas consultas, isso foi muito legal, e aí a partir desse mapa mental a gente conseguia então criar a nossa conduta nutricional, nosso plano alimentar e a necessidade de suplementação ou não. Então, era muito interessante, a gente teve várias aulas bônus, várias, às vezes uma mentoria também bônus ali naquela semana, então era muito legal, a gente tirava as dúvidas, sempre tirou as dúvidas, tanto no site, né, da Cromatina, quanto também com a Tati no Telegram, então isso foi muito legal, a gente sempre estava apoiada ali pela Tati, e nossa, eu só tenho a agradecer, realmente esse curso foi muito interessante, e ele foi muito bom para mim, superou as minhas expectativas, inclusive, eu só tenho a agradecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa jornada do nutricionista de alta performance em nutrição de precisão. Nós nomeamos nossa jornada como JAP. Então, hoje nós teremos a nossa primeira aula da jornada. Lembre-se que a cada jornada você está dando um passo. Dentro dessa trilha, imagina só você escalando realmente o Monte Everest. Então, você vai ter agora a oportunidade de dar os seus primeiros passos em busca do topo, em busca de alta performance, em busca de mais conhecimento, em busca da aplicação desse conhecimento. Então, conta comigo, porque eu realmente estou muito disposta, eu estou realmente muito encorajada para seguirmos juntos nessa jornada. Eu estou realmente me dedicando e entregando o meu melhor para você, para que você possa, então, se ver lá no topo, mesmo que ainda não tenha começado a sua jornada, mesmo que ainda você esteja com algumas dúvidas, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês também. Quem sou eu, né? Alguns de vocês já me conhecem, outros vão me conhecer agora, então sejam muito bem-vindos, de verdade mesmo. E parabéns porque você fez sua inscrição, porque você se comprometeu, porque você está aqui. Não importa o horário que você está vendo essa aula, o importante é que você tenha se comprometido e que você realmente queira algo novo para sua vida. Eu costumo dizer que a gente sempre conecta pessoas, né? A gente sempre fala que essa informação, essa conexão é de uma pessoa para outra pessoa. E eu tenho certeza que se você está aqui, se você está comprometida, porque você se conectou com esse conteúdo, você se conectou com uma nova oportunidade aí de trabalho, uma nova oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e colocar tudo isso em prática. Então, sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou Tatiane Fuji, tenho mais de 7 anos de experiência com a nutrição de precisão. Já fiz a interpretação de mais de 2.000 laudos, laudos de nutrigenética, laudos de cardio, laudos de perfil de skin também. Já fiz mais de 1.000 aconselhamentos, ajudando muitos profissionais, ajudando realmente esses profissionais a levarem informação de qualidade para os seus pacientes, para os seus clientes. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês, durante toda a nossa jornada, a minha experiência. Quero compartilhar com vocês todos os momentos, né, que eu passei aí por essa minha jornada. Eu tive dúvidas também, eu tive que muitas vezes olhar com mais carinho para alguma informação, eu tive que me encorajar, eu tive que ser audaciosa, eu tive que ser ousada também em alguns passos dessa jornada, e é tudo isso que eu quero passar para vocês
nesse conteúdo. Eu já auxiliei mais de 500 profissionais de nutrição, da área de medicina, da área de ciências biológicas, biomédicas. Por quê? Porque esses profissionais, eles sempre solicitaram apoio do profissional que era responsável pela nutrição de precisão, no caso de mim, né, para que eles pudessem levar, então, esse conhecimento para mais pessoas. Então, tanto com treinamentos, quanto com aconselhamento, quanto, por exemplo, com discussão de casos clínicos, essa sempre foi a minha expertise e é tudo isso que eu quero entregar para vocês durante a nossa jornada. Para começar, eu queria dar algumas maneiras, algumas formas de como você pode se preparar para a nossa jornada de alta performance. Então, reserve um tempo específico para essa semana de estudos. É realmente muito importante que você tenha esse comprometimento, tá bom? Se possível, evite usar o celular, melhor que coloque no modo avião. Se você está vendo esse vídeo pelo celular, presta bastante atenção, porque tem conteúdos aqui que pelo celular fica um pouquinho mais difícil de de ter um aprendizado realmente eficiente, tá bom? Se for possível, veja as aulas na TV ou no computador, né? Imagine-se numa sala de aula, reserve caderno, caneta, marca-texto, traga café e água para as nossas aulas e comprometa-se com o seu futuro e com o futuro dos seus pacientes. Registrem todos os momentos desse conteúdo, todos os insights que vocês tiverem, todas as viradas de chave que vocês tiverem, registrem esses momentos, façam prints e me marquem lá no Instagram, porque eu quero conhecer como foi o seu mindset, como que está o seu mindset, o que mudou para você, o que realmente está fazendo muito sentido, como você vai se aprimorar, como você vai se adequar, como você vai aplicar esse conteúdo. E me marquem lá no Instagram que eu quero te conhecer e quero repostar também. Vamos alinhar algumas expectativas, né? Então, a nossa jornada, as aulas, elas ficarão disponíveis por 48 horas, tá? É muito importante que vocês entrem no nossos grupos de WhatsApp e de Telegram também para melhorar a comunicação. O material será disponibilizado pelo e-mail, então a gente vai mandar o link para vocês terem acesso à aula e também ao material, né? Ao vídeo e ao material. O conteúdo vai do básico ao avançado. E eu já quero começar aqui como que a gente já pode tirar algumas dúvidas aí, como que a gente já pode realmente entender quais são os principais fatores que podem te impedir de seguir à frente nessa jornada, né? Então, eu coloquei aqui como se fosse um diálogo entre vocês e eu. Então, Tati, olha, eu não sei por onde começar, são muitas informações. Então, venha para a jornada, exatamente como vocês estão fazendo aqui. Não fica perdido aí informações na internet, informações de várias pessoas. Não, pelo amor de Deus, vem para a jornada, se inscreva mesmo como você fez, tenha esse conteúdo, se dedique a esse conteúdo, que aí você já vai conseguir ter muito mais clareza e transparência nas suas próximas ações. Tati, não tenho tempo. Então, a jornada vai ficar disponível durante 48 horas, né? Então, você vai ter 48 horas para assistir, e não 24 como era antigamente. Então, você vai ter 48 horas para assistir, 48 horas realmente dá para a gente assistir esse conteúdo, que não é um conteúdo tão longo, né? Você consegue assistir numa boa. Mas, Tati, eu sou ainda estudante, o que eu faço? Não tem problema. Quando eu comecei a estudar, eu também era uma estudante, eu estava no segundo ano de graduação e eu considero esse momento importantíssimo para a sua preparação. Não atuo com a nutrição de precisão ainda. Esse conteúdo é para mim, com certeza para você. Porque se você realmente quer ter condutas personalizadas, se você quer ter um atendimento diferenciado, se você quer ser aquele profissional que vai ser mais valorizado na consulta, que vai ter honorários maiores, você está no lugar certo, tá? Então, aqui vai ser muito importante e eu espero que você tenha conseguido assistir as lives de aquecimento. Nós fizemos uma semana de aquecimento e agora nós vamos ter também mais uma semana de lives. Então, eu espero muito que você tenha assistido, porque essas lives vão te ajudar bastante a o quê? Consolidar esse conteúdo. As lives, elas são lives de preparação, então a gente preparou você para entrar na jornada. Mas se você perdeu alguma live, não tem problema, tá bom? Nós vamos disponibilizar também um link para você acompanhar todas as lives que foram já realizadas e aquelas que ainda serão realizadas, você vai ter oportunidade de ter esse review aí, tá bom? Então, venha realmente, se comprometa, porque, ó,
você não será a mesma pessoa em relação a quando você entrar e quando sair da nossa jornada. Esse é o meu grande objetivo com você e eu vou me esforçar bastante para que isso aconteça. Espero também que você se esforce. O que você vai aprender na jornada? Genes de impacto relevante na saúde, os laboratórios disponíveis no mercado, como começar do básico e alcançar o conteúdo avançado, como apresentar a nutrição de precisão aos seus pacientes, como interpretar um laudo, discussão de casos clínicos, como atender o seu primeiro paciente. Então, aqui a gente tem um conteúdo que você observou desde todas as lives que você realmente teve como participar. Todas as lives estão gravadas, todas as lives estão tanto no IGTV do Instagram quanto no YouTube. Então, tá tudo disponível, gente. Não tem desculpa. A única desculpa que você vai dar é que se você realmente não estiver comprometido com o seu futuro, se esse conteúdo não fizer realmente sentido para você. Mas se esse conteúdo fizer sentido, então realmente você está no lugar certo. É muito importante, eu sempre gosto de começar a aula com um vídeo para mostrar para vocês realmente um pouquinho do cenário do que vocês vão encontrar tanto na aula quanto também alguns dados que eu considero que são dados importantes. Então, não dá para a gente começar uma aula de nutrição de precisão sem falar do projeto Genoma Humano, que foi um marco realmente na ciência. Ele é comparado com a descoberta da escrita, né, os marcos, né, e a chegada do homem à Lua, para vocês terem noção da importância que foi esse projeto Genoma Humano, tá bom? Então, eu vou passar um videozinho para que vocês possam ter o conhecimento desse projeto. A vida, um dia ensolarado, um simples amigo e um complexo relatório biológico. O projeto Genoma Humano é uma forma de exploração molecular do ser. Quase todas as nossas células, as dos músculos que nos permitem rir, as do cérebro que nos dão sentido de humor, as dos olhos que captam tudo, contém um conjunto complexo de todos os nossos genes, o genoma. Se pudéssemos viajar ao nosso interior, a uma célula, veríamos 23 pares de cromossomos em um núcleo. Cada cromossomo contém uma molécula de dupla hélice, o DNA. Se esticássemos todos os cromossomos, o DNA de uma só célula se estenderia a 1,5 metro de comprimento. Essa dupla hélice é formada por elementos básicos, chamados nucleotídeos, que contêm um alfabeto de 4 letras, as bases nitrogenadas. A sempre emparelha com um T, C sempre com G. 4 letras. Tais informações encontram-se em trechos do DNA denominados genes, que servirão de molde para a formação de moléculas mensageiras, os RNAs mensageiros. Os elementos básicos de cada RNA mensageiro e do DNA são as bases. As bases de um filamento do DNA especificam a ordem das bases de um novo filamento de RNA mensageiro. O DNA sempre permanece dentro do núcleo, enquanto o RNA mensageiro viaja em direção ao citoplasma. Lá, uma máquina de produção de proteínas chamada ribossomo lê o RNA mensageiro para criar uma proteína em particular. Cada 3 nucleotídeos de molécula de RNA mensageiro identifica um aminoácido, unidade formadora de proteína que será transportado por um outro tipo de RNA até o ribossomo, o chamado RNA transportador. As moléculas de RNA transportador auxiliam na tradução do código genético contido no DNA e no RNA mensageiro em questão, produzindo com isso uma proteína específica. As proteínas são as operárias. Algumas formam estruturas tais como tendões ou pelo. Outras percebem luz, sentem sabores, controlam reações químicas, levam mensagens entre as células e muito mais. Para nos entender do ponto de vista molecular, os cientistas leem 3 bilhões de letras que formam o DNA do genoma humano. Os diferentes conjuntos de genes integram os complexos fatores ambientais para influenciar características como a nossa aparência, personalidade e risco de doenças, como o câncer ou problemas do coração.
Uma maior compreensão de nossos genes, de como agem e interagem entre si e com o ambiente, nos ajudará a entender melhor a complexidade e a maravilha da vida. Uau, muito bom, né? Muito bom esse vídeo. Eu gosto muito desse vídeo porque ele realmente mostra para a gente, de uma maneira simples, como o nosso genoma ele é complexo, como essas informações elas podem realmente nos mostrar evidências do quanto podemos prevenir ao conhecermos, dessa complexidade que existe na herança desses fatores, né? Hoje a gente sabe que são genes, então, hoje a gente conhece muito bem melhor todas as doenças raras, a gente conhece muitas informações, inclusive de tratamento dessas doenças, mas aqui, dentro da nossa jornada, nós vamos falar sobre alterações que podem ser prevenidas, que podem ser conhecidas de forma prévia, então, são preditivas, podem ser prevenidas, e também no contexto de serem personalizadas e de alta precisão. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da nutrição de precisão, e eu já assumo aqui com vocês que esses princípios eles estão baseados em pilares também. A gente pode colocar como princípios ou pilares também. E a gente sabe que foi um contexto colocado dentro de um cenário maior que é a medicina personalizada. E é claro que hoje a gente já tem muitos estudos no contexto da medicina de precisão, por exemplo, na oncologia, na cardiologia, com o uso de medicamentos específicos para cada caso, para cada queixa do paciente, para cada diagnóstico. Então a gente já sabe o quanto nós estamos avançando em termos de medicina. E aqui, especificamente na nossa jornada, nós vamos falar sobre esses princípios na nutrição de precisão. Por isso eu quero muito que você esteja comigo em todo esse momento, porque nós estamos construindo a sua jornada. Lembre-se que essa jornada ela é muito importante para que você obtenha os resultados que você tanto espera e tanto quer. A gente não vai conseguir trilhar esse caminho por atalhos. Não existem atalhos aqui, tá bom? Isso é muito importante. Não existem atalhos. Quais são os pilares? Quais são os princípios? Nós estamos falando de uma nutrição inspirada na medicina 4P, que por sua vez apresenta 4 pilares. É uma medicina, é uma nutrição preditiva, porque os exames eles não fazem diagnóstico. Vocês vão ver na segunda aula em que a gente fala mais sobre exames, e aí vocês vão ver em toda as nossas semanas de lives também, que a gente vai ter discussão de casos clínicos, vocês também vão observar o quanto que esses exames eles não são diagnósticos, eles são simplesmente preditivos. Você vai identificar também essa informação preventiva com maiores chances de prevenir esses desfechos. Então, isso vai ser importante por quê? Porque quando você conseguir entender essa informação, você vai também potencializar as chances de prevenção. Participação do cliente, participação do seu paciente é fundamental. Quanto mais adesão, mais chance de sucesso. A gente já tem vários estudos falando a respeito disso. Você já com certeza já observou quando você coloca para o seu paciente, ou pense em você mesmo. Se você colocar muitas metas inalcançáveis, se você colocar muitas mudanças para serem feitas de uma hora para outra, vai ficar muito mais difícil de ter adesão. Se você colocar metas alcançáveis, tudo que foi negociado com o paciente na consulta, aquilo que ele pode fazer, vai ficar muito mais fácil de você observar a adesão também. E é, claro, uma medicina personalizada, porque a gente está trabalhando com algo muito específico do paciente, a rotina dele, é o histórico familiar, é o histórico clínico, é o perfil ali genético especificamente dele. Então, é um conjunto de informações que, por mais que exista uma pessoa muito parecida com ele, como o irmão gêmeo, por exemplo, o meio ambiente, os fatores ambientais também colaboram na modulação dessa resposta. E a gente também vai falar um pouquinho de como tudo surgiu na ciência, né? Porque tudo tem um começo, meio e um fim. Então, as informações que surgiram na ciência, elas são informações importantes para que a gente também possa entender como tudo começou e como os desfechos eles foram sendo esclarecidos com o passar do tempo, tá? Deixa eu propor para você, imagine que você é essa Ferrari aqui, olha só que lindona. Você é essa Ferrari, você é uma máquina assim
potente, de alta performance. Imagina que você tem ali um perfil genético para ter alta performance em qualquer situação, no esporte, no desempenho cognitivo, para ter alguma expertise manual, enfim, você tem alta performance. Só que desde a concepção você foi realmente projetado para ter alta performance. Por que hoje você não tem alta performance, por exemplo, nutrição de precisão? Porque te falta o combustível certo, te falta o alimento certo, te faltam os nutrientes certos, quer ver? Se você pegar essa Ferrari e colocar um combustível adulterado, isso vai influenciar nos resultados que ela vai gerar. Se você pegar essa Ferrari e não colocar a manutenção dela como uma prioridade, com o passar do tempo, não adianta você ter um motor mega ultra sofisticado se ele não tiver manutenção, se não trocar o óleo desse motor, se você não fizer realmente uma limpeza desse motor, por exemplo, não vai ter como essa Ferrari, ela ter o mesmo desempenho de quando ela foi formada de fábrica, quando ela saiu da fábrica zerinho, em relação ao tempo que vai passando e ela não ter ali todas as estratégias de realmente de manutenção, de nutrição adequadas. Então, você é essa Ferrari. Imagina comigo, você é essa Ferrari e você está em busca de mais e mais conhecimento para alavancar a sua carreira, para que você possa realmente observar essa mudança de chave, para que você possa realmente observar essa proposta nova para os seus pacientes. Mas você só vai conseguir isso à medida em que você entender que existe sim um combustível certo para que isso aconteça. E o combustível que nós usamos aqui é o conhecimento. Nós temos sim o conhecimento certo para que você possa desempenhar o seu melhor potencial, a sua alta performance, aquilo que você de fato nasceu para ser. Você vai realmente ter esse potencial muito mais expresso, desde que você tenha nutrientes, desde que você tenha realmente aquele alimento que pode favorecer tudo isso. Quando a gente pensa no paciente, é a mesma coisa. Se eu tenho ali um paciente com um potencial muito grande para desenvolver doença, por exemplo, se eu der um combustível errado para ele, ele vai desenvolver essa doença, porque é muito nítido isso. E é claro, os exames de nutrigenética, as informações da nutrigenética, elas são preditivas. Mas se você não precisa nem ser um expert nessa área para saber que uma pessoa que se alimenta mal, ela tem dificuldade de dormir muitas vezes, ela tem, né, com o passar do tempo, um aumento de glicemia, isso pode gerar um diabetes, ela tem ganho de peso, ela pode ter alterações de humor, porque ela fica mal-humorada, que consome muita gordura, muito açúcar. Você não precisa ser um expert para saber de tudo isso, não precisa ser um expert para saber que o intestino não vai ficar legal, mas quando você coloca isso para o seu paciente e ele começa a se observar, uau, é a informação dele. Uau, é realmente você mostrando para ele o que pode ser feito. E mais do que você apontar aquilo que esse paciente pode ter de consequência, é você gerar um resultado efetivo, mostrando soluções para esse paciente. Então, você vai entender qual é a informação para gerar soluções para esse paciente. E você não vai mais trabalhar por um salário, você vai trabalhar pelos resultados que você vai gerar na vida de outras pessoas. Vamos combinar assim? Não trabalhe por um salário, não trabalhe porque você vai receber um valor X pela sua consulta. Trabalhe pensando nos resultados que você vai gerar na vida desse paciente, porque à medida em que ele tiver resultados efetivos, ele te indica para outras pessoas. Ele fala muito bem de você. Quando você tem essa indicação, você aumenta a sua cartela de clientes. Então, o seu trabalho é muito mais valorizado. E você consegue, sim, escalar dentro da nutrição de precisão uma valorização na sua consulta, porque você vai ser um profissional que tem uma expertise que não é qualquer profissional que tem. Então, você consegue escalar até 2 vezes mais, ou mais até. Eu, por exemplo, escalei 3 vezes mais o valor da minha consulta tradicional para uma consulta de nutrigenética com esse conhecimento que eu vou te passar aqui. Então, preste muita atenção. Comprometa-se com o seu futuro. Vai depender de você. Bom, tudo começou, então, na nutrição de precisão, na genética, com estudos com gêmeos. Então, eu dei aqui alguns exemplos, né? Vamos pensar aqui, ó. A Maria e a Marta, né? Então, vamos pensar. Elas são gêmeas univitelinas, elas compartilham quase que a mesma informação genética. A gente tem alguns detalhes, mas basicamente o básico ali
é realmente muito parecido. Só que a Marta, por exemplo, ó, gente, ela é estressada, ela é tarefada, ela é preocupada, ela trabalha muito, tem um sono ruim, o intestino constipado, come rápido, corre contra o tempo e se alimenta bastante de fast food. E, em contrapartida, o que ela tem? Ela é obesa e pré-diabética. Já a Maria, que tem a mesma idade da Marta, que nasceu no mesmo dia da Marta, que teve o mesmo ambiente intrauterino da Marta, ela é calma, ela é produtiva, ela é focada no agora, ela trabalha 8 horas por dia e dá conta de tudo que tem que fazer, porque ela sabe que se ela colocar pequenas metas durante o dia dela, ela vai conseguir. Não adianta eu colocar uma meta durante o meu dia que eu vou conquistar em 2. Eu vou ficar frustrada, não vou conseguir dormir direito, vou ficar ansiosa para o dia seguinte, porque eu acumulei a tarefa do primeiro dia com o segundo dia, e assim por diante. Ela separa 1 hora de almoço, ela come de tudo um pouco, ela tem um sono bom, um intestino regular, ela é eutrófica e também desportista. Olha só, 2 pessoas que nasceram no mesmo dia, que tiveram o mesmo ambiente intrauterino, que nasceram com peso muito parecido, que tiveram ali todo o acesso aos nutrientes que a mãe pôde entregar para elas, todas as emoções que a mãe pôde entregar para elas, mas elas começaram a crescer e ir para caminhos diferentes, gostar de profissões diferentes, ter atividades diferentes e ter relacionamentos diferentes. Tudo isso proporcionou resultados diferentes também. Então, quando os pesquisadores foram estudar genética, eles não tinham conhecimento do nosso DNA, porque o nosso DNA, o nosso projeto Genoma Humano, ele foi finalizado em 2003. Então, no início, lá na década de 80, por exemplo, não se conhecia. Então, eles começaram a observar essas diferenças entre os gêmeos, porque se eles são univitelinos, eles compartilham material genético muito parecido, mas por que eles respondem diferente? E é exatamente tudo isso que eu quero entregar para vocês, tá? Bom, o que é importante a gente pensar? Na variabilidade genética. Essa variabilidade, como o próprio videozinho mostrou, ela está associada com a nossa estatura, com a cor dos nossos olhos, com a predisposição às doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e também a aptidão física. Quando a gente pensa na variabilidade mais estudada na nutrição de precisão, a gente lembra do SNP ou SNP. O SNP vem do inglês Single Nucleotide Polymorphisms, ou seja, é um polimorfismo de nucleotídeo único que tem uma única alteração e que é muito frequente na população, mais de 1%. Alterações raras, mutações raras, eles têm ali menos que 1% na população, por isso que é raro, tá bom? Por exemplo, ó, indivíduo 1. O indivíduo 1, numa determinada região do gene, ele tem um C. E aí, por complementariedade, ele ganha aqui um G. Se vocês lembrarem, a cada 3 letrinhas, que são os nucleotídeos, a gente forma um aminoácido. Então, se aqui o aminoácido, por exemplo, leucina, então ele vai seguir com a proteína formada normal. Se eu tenho indivíduo 2, que ao invés de ter um C, ele tem um A, por complementariedade eu tenho um T. Então, na hora da leitura ali da fita, por exemplo, eu tenho, ao invés de ser a trinca aqui de CGA, que dá uma leucina, eu tenho CTA, que pode dar, por exemplo, uma fenilalanina. Então, eu tenho uma proteína que pode ser alterada por conta da troca de uma letra que trocou o aminoácido, e aí isso pode interferir em toda a cadeia polipeptídica. Então, entendam que são alterações que são simples, alterações em que você tem a troca de uma único nucleotídeo, uma única letrinha, né, desse alfabeto do DNA, uma única letrinha, mas que podem fazer toda a diferença na hora em que a gente vai interpretar os resultados do paciente. Porque se ele tem uma alteração da proteína, ele pode ter, por exemplo, uma proteína que é uma enzima, pode ter uma atividade reduzida, uma atividade aumentada, ele pode ter alterações na metabolização de alguns nutrientes. Então, são informações que, para a gente, são informações muito importantes, porque eu vou precisar trabalhar com as soluções dessas informações, certo? Maravilha. Bom, dentro dessa perspectiva, então, desde dos anos 2000, praticamente, em 1999, para ser mais precisa, na literatura, um artigo de Della Pena mostrou para a gente que existia esse conceito da genômica nutricional.
né? Eu gosto bastante desse artigo aqui, que é da Academia Americana de Dietética, que fala a respeito dos conceitos, dos pilares da genômica nutricional. Ela é baseada na nutrigenética. A nutrigenética, gente, ela tem como objetivo identificar o perfil genético do paciente e, a partir dessa identificação, traduzir essas informações, então, nessas necessidades nutricionais, necessidades de nutrientes de forma geral. Necessidade de mais ácido fólico, necessidade, por exemplo, de metilfolato, necessidade de vitamina D, necessidade de vitamina A, necessidade de vitamina E, por exemplo, e assim por diante. E a nutrigenômica, ela vai fazer o seguinte, ela vai entender essas informações e vai traduzir tudo isso em realmente plano alimentar, seja com alimentos e suplementos. Então, quem vai fazer essa organização, quem vai montar esse esquema de trabalhar com uma conduta personalizada é a nutrigenômica. Mas sem a nutrigenética, não tem nutrigenômica, tá bom? Então, isso é importante porque a nutrigenética ela traz a informação. E a nutrigenômica é a aplicação dessa informação. É como se a nutrigenética fosse a teoria e a nutrigenômica fosse a prática, tá bom? Então, qual que é o objetivo? Modular essas informações. Quando a gente modula, a gente está falando que pode aumentar, como pode reduzir a expressão gênica, por exemplo. E a gente sabe muito bem que existe sim uma característica e uma influência ambiental importante. Então, o conceito de epigenômica ou epigenética nutricional é também muito importante para a gente entender o quanto que aqueles nutrientes ou o quanto que uma má alimentação pode também influenciar nas nossas respostas. Como que você ter uma alimentação com alto teor de lipídios saturados por muito tempo pode influenciar, por exemplo, no meu risco cardiovascular? Pode influenciar, por exemplo, no meu sobrepeso, pode influenciar, por exemplo, nas minhas emoções. Então, isso faz com que esse conjunto que está no guarda-chuva da genômica nutricional, né? Então, a nutrigenética, a nutrigenômica e a epigenômica nutricional se torne uma ciência única, porque você, na verdade, não consegue desmembrar muito quando você pratica, porque você precisa de todas as informações. Mas, na teoria, aqui de forma didática, a gente consegue ali separar para mostrar para vocês uma forma mais facilitada de como esse conteúdo ele pode, sim, ser relevante na nossa prática, na nossa atuação, tá bom? Bom, e falando também de estudos com gêmeos, eu gosto bastante de pensar que existe uma programação metabólica, e realmente existe nessa programação. E quando a gente lembra, né, dos estudos lá do final da Segunda Guerra Mundial, aqui em 1944, 1945, a gente lembra também do embargo comercial que aconteceu na Europa, então as mulheres ficaram, né, toda a população ficou com uma escassez de alimentos, mas principalmente quem estava gestante nessa época teve a sua gestação com bastante dificuldade, porque um consumo energético muito baixo, isso teve reflexo nas gerações, né? Então, a gente tem aqui realmente mostrando que, olha, por mais que de fábrica você tenha saído como uma Ferrari, se aconteceu algum evento no ambiente intrauterino, isso pode ter repercussões de curto, médio e longo prazo. Então, isso também é bem importante, tá? E aí, a partir desse conhecimento, na década de 80, David Barker e colaboradores, né, então eles estavam estudando num grupo de pesquisa, e começaram a se perguntar, tá, mas o que acontece quando essa mulher ela tem uma má nutrição? O que acontece quando ela tem escassez de alimentos? Então, essa má nutrição faz com que a criança, o feto, também tenha uma má nutrição. Isso reduz a função de células betas, pode reduzir o crescimento fetal, a criança nasce subnutrida. E existe também a redução dessa função de células beta no adulto, porque existe uma memória, o que a gente chama aqui na genética de imprinting. Imprinting é como se fosse uma impressão, como se fosse uma memória. Então, essa memória ela vai ser importante porque as repercussões dela são traduzidas a longo prazo. Então, você pode pensar, a pessoa também, ela é obesa, mas ela não nasce obesa, né? Apesar que ela pode nascer acima do peso, mas ela não nasce obesa, não nasce com todas as alterações, mas ela vai conquistando, entre aspas, né? Ela vai adquirindo essas repercussões com o passar do tempo. Fora outras alterações também que podem acontecer de acordo com um perfil ali alterado da placenta, por exemplo. Então, resistência à insulina, hipertensão, alterações hepáticas,
tudo isso pode levar esse bebezinho que passou por essa informação no ambiente intrauterino, repercussões na vida adulta. A gente sempre fala dessa teoria da origem fetal das doenças crônicas do adulto. E isso é importante por quê? Porque muitas vezes nós estamos ali com o nosso paciente já adulto, sem entender o que aconteceu nesse ambiente intrauterino. Talvez ele não saiba, porque de repente ele é adotado, ou talvez ele não tenha nunca se questionado a respeito disso, mas se você tiver a oportunidade de questionar, ou se você está trabalhando com um público infantil, adolescente, e quiser questionar, acho muito bem-vindo fazer esse tipo de questionamento para você entender e você também falar para o seu paciente que são questões que necessitam de um prazo maior para serem moduladas também, tá? Então, isso é importante. E essas repercussões, como eu disse agora há pouco, são repercussões para a vida toda. Então, não adianta a gente pensar que vai ser uma repercussão pontual, porque não vai ser algo para a vida toda. Por isso que vai ser importante a gente identificar quais são os genes que estão associados, quais são as repercussões previstas, quais são as alterações que de fato vão fazer diferença para o diagnóstico, que esse paciente, de repente, ele chegou no consultório já com diagnóstico, não que a gente vai fazer, porque o nutricionista não faz diagnóstico, mas com essas alterações que nós estamos prevendo aqui, que nós estamos observando. O que vai ser importante para a gente pensar nessas repercussões? Porque você tem repercussão em relação ao metabolismo energético, em relação à fome e apetite, você tem alterações pancreáticas, tem alterações em relação à hipertensão, hipertriacetilgliceridemia, você tem, por exemplo, alterações de incretinas, né, de neuropeptídeos que são importantes também para favorecer sensação de fome e saciedade. Você também tem alterações biológicas do tecido adiposo, você tem alterações pancreáticas, aqui, alterações hepáticas, né? Que são importantes, as pancreáticas ficaram aqui, alterações hepáticas, que são importantes, alterações musculares, então resistência da insulina, tanto no fígado quanto no músculo, e alterações também renais, que podem acontecer. Então, são repercussões, gente, que acontecem para a vida toda do bebê. Por isso que é muito importante a gente pensar como que esse bebê ele está sendo formado, como que está acontecendo realmente essa programação metabólica. E isso tem um efeito no adulto, na vida do adulto, tá? E é claro, né, esse adulto ele vai ter esse aumento de adiposidade, então ele pode ter esse aumento, pode ter alteração da microbiota intestinal, pode ter alteração cardiovascular, alteração hepática, alteração pancreática, alteração de músculo esquelético, levando a consequências que vão ser consequências para a vida toda, até ter uma intervenção. Então, até aqui você entendeu que quando a gente se propõe a observar essas repercussões na vida do adulto, ou quando você já está observando uma criança ou adolescente que está caminhando para essas alterações, fica muito mais fácil você identificar essas alterações, pontuar tudo isso, para que você possa fazer a melhor escolha, por exemplo, da estratégia nutricional que você vai ter com o exame genético, por exemplo. Então, existem muitos exames disponíveis no mercado e a gente vai falar sobre esses exames. Mas o que vai ser importante você entender? Entender que cada público merece um exame muitas vezes diferente. Então, você precisa entender quem é o seu público, quais são as queixas do seu público, o que o seu público ele busca na hora que ele vai procurar um profissional como você, para entender qual vai ser o melhor exame, porque dentro desse ponto de vista aqui fisiopatológico, você sabe que essas repercussões, elas acontecem, né? E a gente também tem o overnutrition. O overnutrition é quando você trabalha com excesso de alimentos e nutrientes, que podem também favorecer estresse oxidativo, alterações de mitocôndrias, aumentando a chance de obesidade, aumentando a chance de diabetes tipo 2, síndrome metabólica, e todas as alterações também que são previstas no comportamento alimentar, porque são indivíduos que podem ter gatilhos, por exemplo, para ter mais apetite, para ter dificuldade na percepção de fome e saciedade. Então, existe também tanto a escassez quanto o excesso de alimentos, tá bom? Então, são repercussões para a vida toda. Vamos pensar nesses fatores ambientais, né? A gente tem toxinas, a dieta, o estresse, o exercício, o tabagismo, o álcool, a droga. Droga, quando a gente fala de droga, a gente está falando mais de medicamentos, tá? Os patógenos que essa pessoa também tem exposição, o clima também. E existe também uma previsão desse desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele pode ter repercussões de acordo com a exposição que esse indivíduo tem ao ambiente. Então, por exemplo, essas informações podem ter
informações adicionais ao nosso DNA, que não necessariamente a gente tenha nascido com essas informações, mas são informações epi, que estão além, que estão acima, que a gente chama de informações epigenéticas, né? E essas informações a gente tem a metilação do DNA, alterações de proteínas histonas e ação de microRNAs também. Tudo isso, gente, nós vamos trabalhar com mais profundidade no treinamento que nós temos, e nós vamos abrir as vagas desse treinamento. No final da nossa jornada, a gente tem a abertura das vagas para o nosso treinamento que é muito mais aprofundado, um treinamento em que a gente tem mentorias, que é o nosso curso, o curso Pipeline da Nutrição de Precisão. Eu estou aqui comprometida com vocês nesse evento, que é a nossa jornada, porque eu quero mostrar para vocês um caminho, quero mostrar para vocês uma oportunidade de vocês se aprofundarem, uma oportunidade de vocês alavancar a carreira de vocês. Então, vai ser importante que vocês saibam que essas informações existem, mas é que nós vamos nos aprofundar lá no treinamento, que é um treinamento exclusivo, né? A gente tem aí a possibilidade de ter um acompanhamento por mim durante 5 meses. Nós vamos abrir as vagas desse treinamento para a próxima turma no final da nossa jornada. Então, se você está por aqui, já está muito interessado nesse assunto, muito interessada nesse assunto, já marca aí na agenda, porque no final da jornada a gente vai passar todas as informações para que você possa, então, adquirir esse treinamento que é o mais aprofundado, que é o curso Pipeline da Nutrição de Precisão, e que você vai ter todo esse conteúdo e muito mais durante todo o curso, tá bom? Quais são as repercussões, então, características visuais? Na composição corporal, na suscetibilidade de doenças, na resposta ao estresse, no comportamento e também na longevidade desse indivíduo, tá? Então, a genética, a gente sempre fala que não é destino, né? Porque qualquer informação que a gente tem, você pode ter um impacto, mas as nossas escolhas influenciam. O nosso estilo de vida também influencia, e isso não tem como negar, né? Essas modulações requerem também o papel de muitos micronutrientes. Então, não é de uma maneira específica, vamos fazer a dieta cetogênica, vamos fazer a dieta low carb, vamos fazer a estratégia XYZ. Não, gente, porque existe uma maquinaria que acontece no nosso DNA e, de acordo com as informações que nós temos de herança, você vai precisar de mais ou menos nutrientes. Então, não é tão simples assim, mas também não está tão impossível. Eu trouxe esse slide para vocês verem o quanto que é realmente complexo, mas o quanto que vocês podem colocar na prática, o quanto que vocês podem observar uma informação e traduzir essa informação na prática. Esses nutrientes, eles vão nos auxiliar realmente a regular toda essa expressão e vai também nos auxiliar a ter muito mais qualidade de vida, muito mais saúde, e aqui, inclusive, incluindo o perfil do microbioma intestinal, porque hoje a gente já sabe que existe uma influência muito grande desse microbioma. Sabe que a nossa genética influencia esse microbioma e esse microbioma influencia a nossa genética, né? Uma via de mão dupla. Então, vai ser muito importante a gente considerar também esses fatores, certo? Trouxe para vocês alguns estudos, por exemplo, esse estudo mostrando uma modulação em relação ao aleitamento materno, né? Então, eles avaliaram esse gene, que é o PIPAR-gama, associado com a diferenciação de adipócitos, associado com o estoque de lipídios. Então, o que eles fizeram? Coletaram dados, né, de adolescentes, um N de 945 indivíduos, usaram um acelerômetro e foram feitas essas avaliações em 10 cidades europeias. Categorias para o tempo de aleitamento. Nunca menor que 3 meses, entre 3 e 5 meses, e maior que 6 meses de aleitamento. Olha só o que eles observaram. Pessoas que nunca foram amamentadas têm muito mais chance, quando tem o perfil de risco genético, de ter um aumento de MC, um aumento de circunferência da cintura, um aumento da soma das dobras, quando nunca foi amamentado. A gente já sabia desses efeitos protetores em relação à composição corporal do aleitamento. A gente só não sabia que quem tem alteração genética tem um perfil de risco maior, porque esses indivíduos aqui, também nunca foram amamentados, mas eles não têm os alelos de risco, eles não têm alteração genética. Então, o que diferencia essa barra preta dessa barra branca aqui? Diferencia que esses aqui têm alteração genética.
E isso vai ser importante para que você considere, porque se você está trabalhando já com esse bebezinho, você já está trabalhando com essas informações, você já consegue, então, de repente, sugerir para que essa mãe, ela faça um pouquinho mais de tempo de aleitamento. Se ela tiver dificuldade, que vocês possam ir para um banco de leite materno, tudo isso vai ser importante também, tá? Por quê, gente? Porque existem riscos metabólicos que são riscos a longo prazo. E aí a gente vai precisar identificar esses riscos e principalmente intervir nesse epigenoma. Claro, gente, que quanto mais cedo, melhor. Mas se não for possível, o quanto antes esse paciente ele entender, quanto antes essa informação chegar no seu paciente também vai ser muito bom. Vai ser muito, vai ter ali um perfil de chance muito melhor, tá bom? Muito melhor. Vamos falar um pouquinho sobre algumas condições crônicas, como, por exemplo, predisposição ao excesso de peso, né? Então, a gente sabe que a obesidade é uma obesidade poligênica que a gente observa. Aqui, só para mostrar para vocês o efeito pleiotrópico, ou seja, o FTO, que é o gene mais importante, mais estudado na obesidade, ele tem um efeito pleiotrópico. Por quê? Porque ele começa a ter também características importantes de influenciar outros genes, tá? Um estudo bem bonitinho feito por um médico, mostrando que no grupo de pacientes dele, sempre tinha muita dificuldade de manter a perda de peso. Eles perdiam peso, mas não conseguiam manter. Ele dividiu, então, os pacientes em 2 grupos e fizeram um acompanhamento de quase 1 ano, identificaram 24 variantes e 19 genes, estão todas descritas aqui para vocês, e ele ofereceu uma dieta personalizada para o grupo nutrigenético. Quando ele ofereceu, aqui estão todas as discussões aqui que eles fizeram nesse grupo, né? E aí eles tiveram uma melhora de perda de peso e de glicemia também no grupo nutrigenético. No grupo que recebeu as intervenções padrão, também teve mudança, mas no grupo nutrigenético foi estatisticamente mais significativo. O que isso quer mostrar para a gente? Que quando a gente conhece essa informação, a gente tem muito mais ferramentas para trabalhar com esse paciente. E quando esse paciente entende o perfil genético dele, quando ele tem consciência desse perfil genético, ele pode sim também se sentir muito mais encorajado a fazer essas mudanças. Então, é uma via de mão dupla, né? Você entende essa informação e traz uma ferramenta de precisão, e o paciente, quando ele entende que ele precisa melhorar, que ele precisa mudar, que ele precisa ter alguma correção, ele vai lá e se propõe também a participar desse processo, porque é um processo, né, gente? A gente está falando aí de uma modificação de hábitos, a gente está falando de repente, melhorar ali o repertório alimentar, incluir alimentos, retirar alimentos, né? Incluir suplementos, investir em suplementos, investir em uma qualidade de vida melhor, investir em exercícios, investir realmente em qualidade de vida como um todo, tá? Vamos às predisposições das doenças cardiovasculares. Olha só esse estudo bem bonitinho, né? Um estudo que foi um braço de Framingham falando da ApoA1. A ApoA1 é uma apolipoproteína importante do HDL, né? Então, aqui ele está mostrando em relação ao consumo de ácidos graxos poliinsaturados totais, abaixo de 4%, entre 4% e 8% e acima de 8%, né? Entre homens e mulheres, né? Essas diferenças que podem existir em relação ao HDL, dependendo do perfil genético desses indivíduos. Mas o que eles observaram principalmente nas mulheres, né? Que o consumo de ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 e ômega 6, nas mulheres que têm o genótipo GG, se elas consumirem mais que 4%, o HDL baixa. Nas mulheres que são GA ou AA, elas têm que consumir mais que 8% para o HDL aumentar. Olha só que interessante. E aí eu estou falando, gente, do consumo de ácidos graxos poliinsaturados totais, não é só de ômega 3 não, tá bom? É de ômega 3 e ômega 6. E aí é claro que vocês vão pensar, mas Tati, ômega 3 não é melhor porque é anti-inflamatório, porque ele está envolvido também com essa resposta imunológica, está envolvido com uma resposta de modulação de resposta inflamatória. Com certeza, tá? Com certeza, que o estudo pegou o total. Então, por isso que eu estou traduzindo aqui as informações do estudo, tá? E a suplementação? Então, Tati, agora eu vou suplementar o ômega 3 principalmente, porque a gente já tem bastante ômega 6 na dieta e tá tudo certo. Gente, prestem atenção aqui, olha só, essa é a resposta média em relação de homens com a suplementação de ômega, 2
0,5 gramas, tá? De EPI-DHA durante 6 semanas consecutivas. Então, vocês vão observar que tem homens aqui que diminuíram o LDL e homens que chegaram a aumentar a LDL. O que aconteceu com esses homens aqui? Eles tinham uma característica genética importante, por exemplo, a ApoE. Então, eles apresentaram uma resposta negativa à suplementação de ômega. Então, prestem bastante atenção, porque pode ter um efeito deletério, pode ter um efeito prejudicial. Tati, mas como que eu vou saber disso? Olhando para o exame genético do seu paciente. Toda vez que você olhar para o exame genético do paciente, vai ficar mais fácil de você traduzir essas informações, tá bom? Às vezes você pega o exame bioquímico e vê aquilo que o paciente consome e você não consegue entender direitinho o que está acontecendo. Mas quando você vai e se apoia nessas informações, fica mais fácil de você identificar realmente o que está acontecendo com esse paciente. E esse estudo feito por nós, né? Então, eu fui a primeira autora aqui desse estudo. Nós fizemos aqui em São Paulo uma avaliação realmente do índice de qualidade da dieta em relação ao perfil ali de risco genético para o metabolismo de lipídios, e a gente identificou que esses indivíduos do nosso grupo, eles têm o GRS, que é o Genetic Risk Score, né? Que é o score de risco genético. A gente tem muitas pessoas entre 6 e 8 variações de risco que estão ali no topo realmente, que tem a maior quantidade de pessoas em que a gente tem com risco cardiometabólico. Então, entre 6 alterações até 8 alterações genéticas é onde a gente tem a nossa maior distribuição da população com maior risco para dislipidemias, por exemplo, nesse estudo que foi estudo transversal, não foi estudo de acompanhamento, de intervenção, a gente fez um retrato dessa população num determinado período e a gente conseguiu identificar que o maior número de indivíduos foi concentrado nessa distribuição entre 6 e 8 alelos de risco ou alterações realmente nesses genes, ApoA5, ApoB, receptor de LDL, LIPIC, e esses RS que estão descritos aqui, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, de vitamina D, essas deficiências, elas são importantes, por quê? Porque as deficiências de vitaminas, elas vão corroborar principalmente em algo muito mais prático para a gente. Então, a gente vai conseguir observar o quanto que esse paciente ele tem, por exemplo, de alteração de densidade mineral óssea, se realmente ele está fazendo mais massa magra, a função imunológica, a diferenciação celular. Então, tudo isso vai ser importante para que a gente possa personalizar a suplementação de vitamina D e não sair dando vitamina D para todo mundo, na mesma dose, de qualquer maneira. E pensar que esse metabolismo da vitamina D, a gente também vai raciocinar em cima dele, porque ele vai ser importante para o nosso entendimento. E é claro, o exame genético, ele vai mostrar se esse paciente ele tem alteração na CYP27, por exemplo, se ele avaliar no receptor de vitamina D, no transportador de vitamina D, tudo o que for possível ser avaliado, tá bom? Nós também temos a predisposição à depressão, olhando, por exemplo, né, para a MTHFR. A MTHFR é uma enzima importante para o metabolismo do ácido fólico e ela também participa, né, da formação de dopamina, de noradrenalina e também de serotonina. Quando a gente tem déficit nessa produção, quando a gente tem um perfil metabólico alterado, isso pode influenciar também alterações psiquiátricas e sintomas psiquiátricos também. Tá? Então, isso é bem importante porque hoje a gente tem um grupo de médicos psiquiatras que realmente se dedicam ao estudo da farmacogenética aqui no Brasil, né? Não somente psiquiatras, mas farmacêuticos também, e eles já sabem quanto de benefício a gente pode ter com, por exemplo, a suplementação de metilfolato nesses pacientes, quanto esses pacientes podem responder melhor às intervenções também propostas por ele. E, gente, um paciente que ele não consegue responder à medicação, vai ficar difícil desse paciente responder à dieta. Então, é muito importante que ele responda essa medicação no primeiro momento, para que ele possa ter uma boa resposta à dieta também. Tá? Então, a gente vai trabalhar sempre nessa perspectiva integrativa, conversando com outros profissionais, levando a informação para o profissional que ainda não conhece. Então, é muito comum, por exemplo, na minha prática, eu conversar com o psiquiatra, conversar com o personal, conversar com o endócrino. É muito, muito, muito comum.
tá? Por quê? Porque eu quero que esse paciente ele tenha resultado com a aplicação do teste genético, mas ele só vai ter resultado quando eu entender o que falta. E muitas vezes não falta a minha orientação ou a vontade dele, falta um ajuste neuroquímico ali que quem vai fazer é o medicamento, por exemplo, tá? Então eu preciso considerar essas informações. E a predisposição para ser atleta a gente também consegue identificar nos exames de nutrigenética, por exemplo, tá? Porque, gente, essa herança genética, ela parte do princípio em que a gente pode ter ali uma herdabilidade de 80%, por exemplo, para altura, ou de 34% para performance, de endurance, por exemplo, mas existe sim um vínculo genético importante. Não é mandatório, porque a gente pode desenvolver muita expertise, por exemplo, você pode ter um desempenho esportivo otimizado desde a infância, quanto antes você tem ali acesso, experiências com aquele esporte melhor, mas a altura já não tem muito o que fazer, né? Não dá, por exemplo, para a Jade desse tamanho aqui, ser um atleta de vôlei, um atleta de basquete, porque vai ficar um pouquinho difícil, né? Então, o próprio esporte acaba tendo ali a sua peneira também, que não é uma peneira genética, mas né? Não tem como. Você vai otimizar ali de acordo com a especificidade do esporte, né? Não é nada de preconceito, é a especificidade do esporte, a altura da cesta, a altura da rede, a habilidade que essa pessoa tem de ficar pendurada, de dar cambalhota, das piruetas, né? Então, realmente, é algo que é específico de cada esporte, tá bom? Bom, qual é a pergunta que não quer calar, né? Mas por que essas respostas, elas são distintas, Tati? Por que será? Porque nós somos únicos, gente. Somos únicos, então cada um vai responder de uma maneira distinta, mesmo gêmeos, porque depende também do fator ambiental, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente entra nessa abordagem integrativa, que é, a partir do conhecimento molecular desse DNA, identificar como nós podemos prevenir, como nós podemos trabalhar na prevenção, como nós podemos trabalhar realmente nessa abordagem mais precisa possível, mais assertiva possível. Eu acredito que se você chegou até aqui, você já conseguiu entender que existe sim um caminho a ser trilhado, que existe uma jornada para que você possa ter um passo a passo. Nessa primeira aula, você teve a oportunidade de conhecer e de abrir a sua mente para um novo tipo de informação. Se você já conhecia, parabéns, maravilhoso. Você conseguiu, então, consolidar um pouquinho mais de informação. Mas se você ainda não conhecia essa informação, olha o tanto de realmente de oportunidades que você vai ter de aplicar essa nutrição de precisão na vida dos pacientes e o tanto de opção que você vai ter também de levar essa informação para o seu público-alvo. Você não precisa entender de tudo, você precisa saber que tudo existe, mas você vai poder, por exemplo, dentro do nosso treinamento, dentro do curso Pipeline da Nutrição de Precisão, você vai poder focar naquilo que vai ser importante para o seu nicho de atuação, para os seus pacientes. Então, você vai ter aula sobre tudo, tem aula até sobre cabelo no nosso curso, né? Porque eu gosto muito de estudar também a tricologia. Mas você não precisa atuar somente com a tricologia. Se você, por exemplo, se propôs a atuar junto com um materno-infantil, por exemplo, um campo específico da nutrição de precisão. Você não precisa atuar com tudo que existe. Você pode, sim, ser expert ainda mais em um determinado nicho. E essa é a minha proposta para você. Na próxima aula, a gente vai falar também um pouquinho mais sobre os testes, a gente vai falar sobre a aplicação desses testes, como que eu fiz também para montar um mapa mental, vocês vão ver que realmente é possível. Aqui eu quis trazer bastante conteúdo teórico também, trouxe um pouquinho da minha prática clínica, porque, gente, sem entender isso daqui, o que acontece? A gente vai chegar nos testes e as empresas elas vão oferecer para a gente esses exames e a gente não vai ter nem poder de arguição, porque você não vai conhecer. Então, se você não tem a informação, você não consegue nem fazer arguição, você não consegue nem discutir, né, o que está acontecendo. Eu queria muito te agradecer por estar comigo nessa primeira aula da jornada. Quero realmente que você coloque aqui para mim, todos nos comentários, todas as suas dúvidas, tudo que você teve de insight. Me marque também lá no Instagram, porque vai ser um prazer muito grande te conhecer, saber o que está fazendo a diferença aí na sua vida, o que realmente eu posso contribuir para o seu aprendizado, para a sua evolução. Nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.